Olá, amigos. Hoje, 9 de setembro de 2023, deixa uma data especial, porque hoje, se meu pai estivesse vivo, faria aniversário hoje. Fazia aniversário no mesmo mês que a minha mãe no dia 4, ele no dia 9. Então, sempre é dia de a gente lembrar essas datas natalícias em oração, né? Sempre nessas datas a gente se recorda em oração. E vamos aqui hoje trazer aqui um convidado que vai estar conversando com a gente, né? Professor Antônio Pinho. Ele está, me parece que em Santa Catarina, né? Santa Catarina. Isso. E o professor Antônio Pinho, ele foi uma sugestão, uma recomendação de um dos nossos inscritos, o Leonardo Schwinden. Mandou aqui um e-mail para sugerindo uma conversa. Nós aqui é uma conversa informal, aqui não tem nenhuma formalidade, aqui não é curso, não é aula, não é banca acadêmica, aqui é apenas uma partilha informal de temas que estão aí na ordem do dia. A gente faz aqui no nosso canal, todos os dias, às 21 horas, cada dia um aspecto de toda essa agenda do globalismo, que é um fenômeno que aí está, é fato, e muitos que não conseguem compreender tudo isso que aí está acontecendo, e esse fenômeno ele vem num crescente. Existe uma distopia que está aí sendo posta em execução, e são muitos aspectos, são várias questões, e todas elas muito complexas, que envolvem todas as áreas do conhecimento humano, e é importante a gente, pelo menos, ter noção um pouco por alto do que está acontecendo, para que a gente possa, no nosso dia a dia, se posicionar, para que a gente possa tomar as decisões da melhor forma possível, dentro daquilo que está no nosso alcance. E, como eu sempre falo aqui no nosso canal, todo o olhar que a gente tem sobre essa questão do globalismo é sempre um olhar a partir da fé, porque, graças a Deus, né, eu tenho a alegria da fé, fé solidíssima. Quer dizer, a gente sabe da nossa fragilidade, fraqueza, da nossa debilidade, do nosso não saber o que fazer em meio a tantas coisas, da nossa incompreensão de muitas coisas. Tem muitas coisas que a gente... O que vai fazer? A gente está aí vendo as coisas, e o que podemos fazer? Esse sentimento é de impotência, de não saber o que fazer diante de tantos males que aí estão por toda parte, com força, né, neste mundo. E aí, todas as vezes que a gente se coloca a refletir sobre tudo isso, claro que existem, a gente tem também a gente tem a história, né? A história que indica outras pessoas que nas suas épocas, no seu tempo, também viveram desafios como a gente está vivendo hoje, tá certo? Todas as épocas, cada geração tem as suas tribulações, os seus desafios, e a gente tem, à luz da fé, a história de grandes santos, grandes, grandes seres humanos que pela fé conseguiram, aí pela graça de Deus, ter uma compreensão melhor do seu tempo, da sua época. Os problemas são os mesmos, né? E uma dessas grandes inteligências que, como uma estrela fixa no firmamento no seu tempo e para todos os tempos, produziu clássicos do pensamento, foi Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho, quando a gente estuda mais a fundo as crises, as épocas, né? Cada época tem a sua crise, como esta que dá a impressão que é a pior de todas as crises, porque foi essa a sensação de Santo Agostinho também. Santo Agostinho, Sim, no seu sim. tempo, ele teve a impressão, porque ele viveu a época do desmoronamento do Império Romano, então ele teve a impressão que era, né, a pior de todas as crises. A pior de todas as crises. E ele conseguiu, com o olhar cristão, compreender muita coisa
daquilo, tudo que estava acontecendo no tempo dele. Ele conseguiu entender o mistério de Deus na história, a providência de Deus na história, a presença de Deus na história, e produziu obras primas, produziu clássicos. Obra-prima sempre é uma obra-prima, mas eu considero a Cidade de Deus a sua obra-prima, mas produziu várias obras que são clássicos, como, por exemplo, a Confissão, né? As suas Confissões, que é um livro tão, assim, tão atual. Você veja, numa época que dificilmente as pessoas escreviam em primeira pessoa, falando de si, né? Era muito difícil. E ele, com a coragem de se expor, né? De se expor como alguém na luta contra o pecado, na luta contra aquilo que o tomava para pôr a perder aquilo que não podia e que deveria ser salvo. Então, nesse dilema todo, nesse combate todo, ele se expõe, né, num livro maravilhoso, um livro que mostra o lado humano dele, e se expõe como ele é, né, na verdade do que ele é, e os seus problemas, os seus dilemas, as suas angústias, as suas apreensões, são as nossas, né? São as nossas de hoje. Por isso que é um clássico, porque ele fala daquilo que em todas as épocas, um drama permanente, né, de cada ser humano, de cada época. Bom, em suma, 10 horas para falar, mas não é eu que sou convidado aqui para poder estar escorrendo esse tema. O Leonardo Schwinden me indicou você para a gente poder conversar um pouco, mas eu quero aqui mais ouvi-lo, então, sobre Santo Agostinho e, de modo especial, a Cidade de Deus, tendo em vista só um complemento, só mais um complemento, porque é importante para contextualizar aqui, que como a gente vem tratando aqui sobre a agenda do globalismo, eu, ano passado, fiz aqui no canal uma série de umas 2, 3, 4, acho que 5 lives, a partir de um texto chamado Satanópolis, onde a gente fez uma reflexão sobre a cara das cidades hoje, como é que estão, né, expressando o que justamente essa arquitetura não é arquitetura que em essa sintonia, degradação visual, né? Exato, não está em sintonia com aquilo que Deus, né, com a ordem divina, com a ordem natural. Sim. Então a gente fez uma série de lives refletindo sobre isso, essa questão do funcional, essa questão, depois do século XX, a escola de Bauhaus e tantas mais. E também a gente sempre fala aqui, assim, que é joio e trigo juntos, em todas as gerações. Então você tem os que trabalham pelo reino de Deus e os que trabalham pelo anti-reino. Então, esse é o combate espiritual, que Santo Agostinho também explicitou de modo genial na sua A Cidade de Deus, quando ele tem até essa frase aqui famosa, né? Bom, ficou pequeno aqui a letra aqui, eu tinha feito maior, mas tudo bem, vou ler aqui. 2 amores fizeram 2 cidades, o amor de si ao desprezo de Deus, a terrestre, que é essa distopia que eles querem, né, implantar. E o amor de Deus até ao desprezo de si, a celeste, Santo Agostinho. Então, a partir dessa reflexão, passo a palavra para que você possa fazer as considerações iniciais. Agradeço desde já a sua disponibilidade de estar aqui. E, com a palavra, pode se apresentar. E aí, agora, eu sou todo ouvidos sobre as considerações, as reflexões, os apontamentos que você tem sobre Santo Agostinho e sobre essa questão da cidade, das 2 cidades, né, que mostram até hoje, no século XXI, a sua atualidade, como ele é um autor muito atual, e lê-lo e relê-lo sempre é de grande proveito, principalmente espiritual, para que a gente possa compreender não só o seu tempo, como o nosso tempo. Com a palavra. Sim, sim. Professor Hermes, primeiramente é uma grande honra, né, estar aqui no seu canal como convidado. Nunca imaginei que algo assim. Então agradeço pelo meu amigo Leonardo Schwinden por ter feito essa ponte entre nós dois, né, porque ele
ele viu uma live que eu fiz no domingo passado, justamente sobre essa temática do Santo Agostinho. Então, no meu canal, eu fiz uma live com o tema do Santo Agostinho e sua importância para o nosso tempo. Então, o Leonardo viu essa live e lembrou do senhor e teve essa ideia de fazer essa ponte entre nós dois, né, para que fizéssemos uma live juntos. Então, realmente é uma grande honra estar aqui no seu canal, né, com um grande intelectual católico brasileiro, então uma grande honra. E até aproveito, se o senhor me permite, para fazer a propaganda aqui do meu canal também, quem puder procurar, é só colocar Antônio Pinho, depois se o senhor puder colocar na descrição do vídeo também, o link do meu canal. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para o pessoal. Deixa eu ver. Eu acho que eu mandei para o senhor um link no WhatsApp dessa live que eu fiz. Aí, se o pessoal puder se inscrever lá, estou iniciando, né, a produzir um conteúdo mais periodicamente. Então, ainda estou bem assim no início, né? O canal já existe há alguns anos, né? Mas eu não deixava ele lá parado e tal. Então, agora que esse ano coloquei como esse projeto para eu toda semana, pelo menos uma live toda semana né, para manter o canal atualizado, né, como um início aí de, se Deus quiser, né, se Deus assim o permitir, me der forças, pretendo aí a partir disso seguir outros projetos também a partir desse canal. Eu vou apresentar o canal aqui, veja se é esse mesmo. Peraí, eu vou trazer aqui. Se os seus seguidores puderem ir lá e se inscrever no meu canal, eu agradeço. É esse canal aqui? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Tá, então eu vou... Então, tá aqui, olha, eu vou aproveitar, né? Aproveitar essa deixa rápida aqui, já vamos voltar a ouvi-lo. E vou cumprimentar aqui o nosso povo aqui, que eu comecei a live, eu costumo sempre dar um alôzinho pro pessoal. E enquanto eu vou dando um alô pro pessoal, eu vou deixando aqui o seu canal, peço que o pessoal, então, se inscreva. Você está com 103 inscritos, vamos ver se a gente, né, consegue alavancar aí para mais inscritos. Eu estou vendo aqui que você está com um curso de introdução ao latim. Maravilha. Isso. Toda sexta-feira, às 6h30, eu tenho feito esse curso. Olha só. Até agradeço. Esse curso ele é presencial e online. Presencial, inclusive, ele está sendo feito no Instituto Santo Agostinho, por coincidência, né? Ou providência, na verdade. O Instituto Santo Agostinho, que ele fica em Florianópolis, na área continental de Florianópolis. Então eu faço isso. Eu estou vendo que você tem uma live com o Eduardo Luz, conheço o Eduardo Luz. Isso, antropólogo, um grande amigo meu. Conheço o Eduardo Luz também, ele é combatente, combativo, entendeu? Sim. Ele é, acho que ele é um dos poucos antropólogos sérios aí do Brasil, né? Eu estou vendo aqui uma live sua sobre o filme, esse filme aqui que... o Nefário, sim. Fiz com a minha amiga Renata Calipo, nós fizemos uma live analisando esse filme, e essa foi a primeira live dessa série, né? Nós tivemos essa ideia juntos, né, de fazer uma live analisando o filme, e ela propôs, Antônio, vamos toda semana aí, né, combinar uma live e tal. Então, é uma outra professora católica também, que mora aqui em Santa Catarina. Então, olha, pessoal, Antônio Pinho é o nome do canal. Vamos, então, prestigiá-lo aí. Tá vendo? Um excelente material aí, curso de introdução ao latim, tão importante aí. Isso. Para conhecer melhor a etimologia da nossa palavra. Deixa eu rapidamente, antes que você comece, tá? Só dar um alô aqui rápido aqui para o nosso pessoal aqui. Quero cumprimentar o Isaías de Pernambuco, só para você ver que tem bastante gente aqui acompanhando. Denilson Gonçalves. Denilson Gonçalves é membro do canal, que aproveito para dizer que nós estamos aqui no nosso canal com um curso sobre o Apocalipse. Então, é um curso sobre o Apocalipse, pé no chão, não tem nada de
dessas interpretações bizarras que a gente vê ao longo da história. Sim. É um É curso um tema que me interessa muito também, é um tema que me desperta muito interesse. sem exotismo, é um curso muito pé no chão. A gente já fez 22 aulas sobre todos os aspectos, né, que envolve a temática, as citações, as referências, os nomes, tudo que está citado ali a gente contextualiza, tá, no ambiente do século I para o segundo, quando é o final do século I, né, que São João Evangelista apresentou as 7 igrejas da Ásia Menor, então cada uma das igrejas, como é que era a realidade delas, e sim. destinatários, a mensagem para os seus destinatários, que eram os primeiros cristãos. Então, tudo isso a gente está tratando nesse curso sobre o Apocalipse. Então, para quem é membro do canal, e com todas as interpretações que ao longo dos séculos, até o século atual, também com uma vasta bibliografia acadêmica atual do século XXI, com todos os vieses, né, que essa temática suscita, e sempre à luz da fé. É um curso que, para quem está acompanhando, vê e sabe que é um curso de fortalecimento da fé, e vê que realmente o livro é maravilhoso, porque ele encerra a Sagrada Escritura e tem a revelação, né? É fantástico e tudo que é apresentado, e a gente sai do curso assim com a fé fortalecida. Então, esse que é o objetivo desse curso. E esse Agradeço. curso está na área de membros do seu canal aqui no YouTube. Quem é membro do meu canal, do lado do nome, tem lá, membro, pode entrar. Eu fiz uma opção bem pé no chão, bem acessível mesmo. Quer dizer, a pessoa tinha várias opções, eu peguei a mais acessível mesmo, para realmente as pessoas poderem participar. Algumas me procuraram, pediram para mandar por e-mails, mas por e-mail está ficando um pouco difícil, porque os arquivos são pesados, o e-mail já abarrotou. Mas eu estou tentando ver tecnicamente o que é possível. Mas para quem é membro do canal, a gente está disponibilizando o curso. Ângelo Navarro, mais um terremoto aí do Marrocos hoje. É aquilo que a gente já tem falado, né? A gente tem acompanhado aqui. Edi Souza. Aí, ó, Leonardo Swinden, que foi o que... tá aqui, ó, amigo. Aí, tá acompanhando. Aparecida Carvalho, Luciana Braga, Horner. Muito bem. Felipe S. Aí, Maria Amaral está aí aguardando até hoje uma parte do curso pelo e-mail, mas abarrotou. Tá? O armazenamento cheio, e agora tem que trazer um técnico aqui para poder ver o que ele consegue fazer. Mas a gente está atento aqui. Chante 8, Leonardo Moura, Reginaldo Oliveira, membro do canal, Leida Marisa Corrêa de Carvalho, membro do canal, Inês Rocha, Tânia, Elizabeth Oberding, Paulo Frota, membro do canal. Muito bem. Joyce Santos, membro do canal. Lady G, Amanda Helena. Então tem bastante gente aqui, ó. Lázaro Rodrigues Ramos, Andréa Córdova Madruga, de Florianópolis, Mônica Medina, Marcela Cardoso, Wilson San, Anita Almeida, membro do canal. Então, gente, se sintam todos cumprimentados. Maria Rita Silva Nogueira. Se eu for cumprimentar todo mundo, vai a live. Só nos cumprimentar. Vai a live inteira. E o pessoal... Que benção, que maravilha. Eu recebo comentários aqui que o pessoal não gosta, que a gente para um pouco para cumprimentar o povo. Tem gente que não gosta, manda comentários para mim, começa logo! Entendeu? Então, mas é importante, o pessoal gosta, pessoal. Tem público que gosta também, né, desse contato, né, desse diálogo. Dar um alô aqui, ó, Marcos, e o pessoal me manda e-mail, fala assim, começa logo! Entendeu? Rosiane Vicente da Costa, Luiz Antônio Pedreiro, salve Maria Puríssima, Maria Aparecida Monteiro. É isso aí, gente. Então, Tânia, também tem bastante, ó, Maria Helena Candeia, membro do canal, também colaboradora nossa aqui. Então, é isso daí. Professor Antônio Pinho, então, com a palavra, hoje sou todo ouvidos para a gente poder estar aqui ouvindo sobre esse grande santo doutor da igreja, né? Santo Agostinho, que tanto tem nos ensinado ao longo dos séculos, e certamente até a última geração ele será uma das grandes referências do pensamento cristão, né? Católico, daquele que teve o olhar realmente
privilegiado pela graça de Deus de muitas coisas que até hoje nos levam à reflexão. Com a palavra. Sim, sim. Professora Hermes, só terminando assim de me apresentar, não é? Então, além desse curso de introdução ao latim, também sou professor de língua portuguesa aqui em São José, na Grande Florianópolis. Então, aí fica o convite, né, para quem tiver interesse no meu canal, toda sexta-feira até novembro, até final de novembro, às 6:30 da tarde, então estaremos transmitindo online, né, esse curso. E para quem é daqui da Grande Florianópolis, que se quiser fazer presencial, né, então no Instituto Santo Agostinho, o pessoal pode procurar lá no Instagram, né, se procurar ali no Google Maps também vai achar onde fica o Instituto, então já fica o convite para quem é daqui da região, né. Então, professor Hermes, o Santo Agostinho, assim, foi o primeiro santo com quem eu tive assim, esse contato mais próximo, né, foi, digamos, a minha entrada pela doutrina católica foi através de Santo Agostinho, né, então, na biblioteca do meu pai havia essa biografia do Giovanni Papini, do Santo Agostinho, então sempre via aquele livro na estante, né, aquilo sempre me despertava interesse até que eu li essa obra, né, essa biografia do Santo Agostinho e dali é que realmente me apaixonei, né, me despertou esse amor, né, pela obra, pela vida desse grande santo católico. Né, e aí durante o tempo da faculdade, né, fui ler as suas obras propriamente ditas, né, a primeira até que eu li dele não foi as Confissões, foi a Verdadeira Religião, aquele livro, né, onde ele faz um resumo da doutrina católica. Então, depois fui lendo outros, né, aquelas obras iniciais, aqueles diálogos iniciais de Santo Agostinho, depois as Confissões também, depois a Cidade de Deus. Então, realmente ele é maravilhoso e ele é uma enciclopédia do conhecimento antigo, né, do conhecimento aí que aponta para o início da Idade Média, né, do medievo, o início da cristandade. Então, semana passada, né, domingo, eu fiz essa live, né, sobre a importância dele para os nossos tempos. Até convido depois para o pessoal que lá no meu canal, né, se inscrever e ver essa live. Então, na Cidade de Deus, então, há a inauguração de uma filosofia da história, né, de uma filosofia católica da história. Né, então, de onde que Santo Agostinho tirou a ideia de escrever essa obra, A Cidade de Deus? Foi justamente por um evento histórico muito dramático em Roma, né, do Império Romano, que foi a invasão dos godos, né, a invasão dos godos no ano de 410, né, o Alarico, liderando os godos, invadem a cidade de Roma, saqueiam a cidade de Roma. A cidade de Roma que não era saqueada há vários séculos, né? Se eu não me engano, a última vez que Roma tinha sido invadida foi pelos gauleses, se eu não me engano, aí antes ainda do Império, né? Ainda na época da Antiga República, se eu não me engano. Me perdoem se eu tiver um equívoco, eu não sou grande conhecedor da história de Roma, assim, mas mas assim, então, vários séculos antes é que ocorreu a última invasão de Roma. Então, aquilo abalou, né, abalou todo o mundo civilizado da época. Foi uma grande, uma grande crise, realmente, no que atingiu o coração do poder daquela época. Né? O maior império da história, você imagina a maior cidade do maior império da história ser saqueada, né? Seria o equivalente hoje em dia a China invadir ou bombardear Nova York, né? Seria algo nessas proporções. O que não está difícil acontecer, né? O que não está difícil Pois é, sim, é verdade. Então, aliás, né, os Estados Unidos tem uma coisa que é assim, eles
observa, né? É literatura preditiva, né? Eles gostam de filmes catástrofes, né? Aqueles Sim, filmes do pessoal atingindo a toda a liberdade, explodindo tudo pro ar, aqueles carros explodindo, prédios caindo. Eles gostam disso, uma coisa impressionante. gostam. Filmes catástrofes, então, não tá difícil acontecer isso, não. Não está difícil, é verdade. Então, o senhor imagina se hoje a China ou a Rússia, né, lançassem alguns artefatos nucleares em Nova York, seria mais ou menos nesse nível, assim. Então, o que aconteceu depois dessa invasão, né, na verdade, os godos, liderados pelo Alarico, eles assaltaram a cidade, eles saquearam, né, roubaram o ouro, a prata. Naquela época, a guerra era assim, né, o sujeito ele cercava e invadia uma cidade que era para escravizar a população, roubar ouro, roubar prata, né, e eles faziam mais era para isso, né, naquela época. Aqui no Brasil também não está difícil, não tá diferente, não, né? Aqui no Brasil, saque Pois está é. sendo feito diariamente, tá? Como nós estamos vendo, principalmente esse ano, o saque está sendo cotidiano. Sim, 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 verdade. Tá, os paralelos entre o tempo de Santo Agostinho e o nosso, eu vejo que são bastante. Quer dizer, há vários paralelos, né, que eu apontei lá nessa live no meu canal. Porque Santo Agostinho ele viveu num período de transição entre duas eras, né? Então, entre o mundo pagão e o mundo católico. Ele viveu realmente nessa transição, né? Então, a geração de Santo Agostinho foi uma das últimas que teve aquelas grandes conversões, né? Então, nas gerações seguintes, aquele que era o mundo romano, né, o mundo do Império Romano, ele já, né, ele tornou-se católico, tornou-se cristão, né? Então, O que outro ponto também que tem muito a ver com o nosso tempo, que é ao contrário agora, né? A é o repaganização. contrário, o nosso tempo ele é semelhante, só como uma transição entre duas eras, mas é o inverso, né? O mundo que era católico, cada vez mais torna-se pagão, paganiza-se. Então, tem esse paralelo, né, de era de transição, só que é o oposto, né? Então, o mundo que se manteve cristão de Santo Agostinho até aqui, né, 2 milênios, agora né, paganiza-se, né, abandona-se a fé católica. Então, qual foi a consequência? O que se comentou na época, a partir dessa invasão do Alarico, né, desse saque promovido pelo Alarico? As pessoas, né, aqueles que então havia muito aquela mentalidade pagã, ainda havia, né, apesar né, de em 380 o catolicismo ter se colocado como religião oficial do Império, mas a gente, né, pode deduzir que ainda havia muitos resquícios, né, do paganismo, e esses pagãos diziam o seguinte: bom, a cidade romana foi saqueada, passou por esse tremendo sofrimento porque nós abandonamos o culto aos deuses. Então, agora os deuses estariam se vingando de Roma e permitindo esse saque, essa destruição. Essa foi a resposta dos pagãos do Império Romano nessa época, né? Então, né, o Império abandonou o culto oficial aos deuses pagãos e agora esses deuses estariam se vingando de Roma, permitindo que essa horda de bárbaros saqueassem o coração do Império. Então, essa foi a resposta pagã. E, para contrapor esse pensamento, Santo Agostinho, para responder né, a esse ataque à fé católica, Santo Agostinho, então, escreve A Cidade de Deus. Né? Então, toda, né, uma obra volumosa, então, ele vai argumentando que na verdade, aquele culto aos deuses nunca havia trazido, na verdade, benefícios para os romanos, né? Muito pelo contrário, né? Então, ele vai trazendo exemplos da história onde o culto aos deuses nunca tinha salvado Roma, né? Das catástrofes, né? Então, cultuar um deus pagão, nunca livrou os pagãos da desgraça.
da calamidade. Então, essa é a argumentação de Santo Agostinho. Por exemplo, né, Santo Agostinho cita, por exemplo, a queda de Troia. Né? Então, o rei de Troia, por exemplo, ele foi morto, né? Príamo, por exemplo, ele foi morto aos pés da estátua do ídolo, né, de Troia. Então, até Enéas, na Eneida, ele narra bem esse fato, né, que Príamo, rei de Troia, estava aos pés do ídolo, né, daquela cidade, implorando pela salvação da cidade e foi morto né, aos pés daquela estátua. Então, de que teria adiantado, né, aquela idolatria toda se depois a cidade acabou sucumbindo, né, aos gregos? E esse é só um exemplo, né? Santo Agostinho, essa obra é uma enciclopédia de todo o pensamento até então, né? Então ele cita toda a teologia, né, os teólogos pagãos, então ele vai rebatendo, e através da obra dele, inclusive, nós vemos vários fragmentos de obras antigas que não sobreviveram, e através dele, então, nós conseguimos ter o contato com boa parte, né, com uma enciclopédia do pensamento antigo, né, do pensamento pagão, e claro que ele vai também trazendo, fazendo uma defesa da doutrina católica. E você veja que coisa curiosa, essa coisa das divindades pagãs. Se você for ver a Guerra de Troia, a causa da Guerra de Troia também veio direto das divindades pagãs, porque toda a causa da Guerra de Troia, contada na Ilíada, foi justamente uma querela entre três deusas, entre Atena, Afrodite e Hera, por causa do pomo de ouro, Sim. que estava escrito para a deusa mais bela. E que o filho de Príamo, Paris, o filho de Príamo que vai escolher Afrodite como a mais bela, e aí o filho de Príamo, né, vai se apaixonar pela Helena, né? Então uma paixão avassaladora que vai suscitar depois do rapto de Helena, vai suscitar a reação dos gregos, né? Agamemnon e Menelau, que era o marido dela. Então você veja, tudo por conta, a causa mesmo foi de uma própria divergência entre os deuses pagãos, entre os deuses, sim. Deusas sim. pagãs. Bem observado, sim, verdade. Mas é interessante que a própria Ilíada, ela já começa no meio da guerra, né? Então já havia passado, acho que 10 anos de guerra, e ali é que o Homero começa a narrar a guerra. É interessante. A Ilíada, só para contextualizar esse ponto que você está falando, que isso é importante. A Sim. Guerra de Troia, ela durou 10 anos, mas o Homero, ele conta a Guerra de Troia só a partir do 9º ano. E com detalhe, ele pega o nono ano e não conta o final. Ele só conta não conta o final. Quer dizer, então você tem só uma guerra, o 9º ano. É uma guerra que tem 10 anos, e ela começa justamente com uma desavença entre o Aquiles e o Agamemnon, por causa de duas mulheres também, Briseida e Criseida, certo? E no 9º ano, então, desse episódio de Agamemnon e Aquiles, por causa de Briseida e Criseida, Homero começa a contar a guerra. E termina, e não termina no final, termina um pouco antes. Então, ele pega o 9º ano. Então, para entender Sim. toda a guerra, por quê, teria que entender os 10 anos. Então, tem que ver outras fontes. Teria que ver outras fontes. As outras fontes. E se eu não me engano, a Ilíada termina com Aquiles matando a morte de Heitor, matando o Heitor, isso mesmo. Aquiles matando o Heitor e acaba ali a história, né? Então, a gente não sabe... Pelo Homero, nós não sabemos o final. E na Ilíada, na Eneida, do Virgílio, é que é contado o final da guerra. Aí Exatamente. Aí você tem a Odisseia, que vai contar a volta de Ulisses, que foi um dos guerreiros, Isso. né? A volta só de um dos guerreiros, né? Só a volta de Ulisses, que também durou 10 anos, a volta dele, Sim. É o tema principal da Odisseia. Ulisses, o Odisseu, né, que o nome dele é em grego Odisseu. Então, toda a volta dele até Ítaca, que era a terra natal dele, onde Penélope, a sua esposa fiel, o aguardava.
Então, todo esse périplo de volta ao tema da Odisseia, mas como você bem lembrou, ao final a gente só fica sabendo com a Eneida. Isso. Então, pois é, então Santo Agostinho vai citando esses exemplos, né, da história pagã como, na verdade, o culto aos deuses nunca, né, nunca havia salvado os pagãos da desgraça. Então ele vai rebatendo, né, isso, e ele acaba desenvolvendo uma filosofia da história, não é? Como esse trecho que o senhor leu aqui no início da live, que então ele chegou, Santo Agostinho chegou ao entendimento de que a história humana pode se resumir ao conflito, né, entre essas duas cidades, a cidade de Deus, a cidade de Deus e a cidade dos homens, ou até a cidade do diabo, né, do diabo. Então a história humana, na verdade, é o conflito, né, entre essas duas cidades, que o que move cada uma dessas cidades são dois amores distintos, né? Então, como ficou bem retratado naquele trecho. Então, a cidade de Deus, ela é edificada com base no amor a Deus, né? E a cidade do diabo, né, a cidade dos homens, ela é edificada com base no amor a si próprio, né? Então, o amor a si próprio é que chega ao extremo né, do ódio a Deus, né? O homem que ama a si mesmo, que idolatra a si mesmo e acaba desprezando Deus, né? Acaba virando o rosto para Deus, Que é o que deixando está Deus de lado. acontecendo hoje, que é o que está acontecendo Sim, hoje, essa distopia. que é o indiferentismo religioso, né? Porque no caso aqui, o senhor veja aqui no Brasil, né? Do percentual de católicos, quantos que vão todo domingo à missa, né? Quantos né, que vão realmente toda semana à missa? É uma minoria, né? Não sei aqui o percentual, mas é um percentual baixíssimo. E aí, tirando isso dos evangélicos, quantos que se diziam evangélicos e hoje em dia já não frequentam mais uma igreja, não é? Tirando ateus, agnósticos, aí, pagãos e pessoas que frequentam diversas seitas aí, dessas mais loucas, né? Então, o senhor vê que, né, que no nosso tempo, pelo menos no Brasil, que o que está vencendo realmente é essa indiferença a Deus, né? O ser humano que num falso amor ama a si mesmo e ignora a Deus. Então foi bem isso que Santo Agostinho viu, né? Que o motor da história humana é esse, são esses dois amores, né? São dois amores completamente opostos e que criam, por sua vez, civilizações completamente opostas uma à outra, né? Então aí, claro, os exemplos ao longo da história humana são inúmeros, né? Nós podemos, por exemplo, ver no próprio Gênesis, na Bíblia, né? Quando a humanidade ainda era apenas uma família, ali nós já vemos a semente dessas duas cidades, bem claro, né? Por exemplo, Caim e Abel, né? Caim e Abel, ali fica bem claro que cada um representa uma dessas cidades, né? Abel representa a cidade de Deus e Caim a cidade do demônio. Fica bem evidente desde do primeiro assassinato na história humana, né? E dali essas duas cidades vão se desenvolvendo de forma distinta, com base nesses dois amores distintos, né? O amor a Deus edifica a cidade de Deus e o amor a si mesmo, né? Edifica a cidade do demônio. Que na verdade né, a tentação de Eva é isso também, não é? Ela preferiu amar a si mesma, né, do que amar a Deus sobre todas as coisas, né? O ser humano que acha que pode ser autossuficiente, não é? E deixar Deus de lado. Então realmente o Santo Agostinho viu que esse é o motor da história. Então é esse mesmo espírito que está levando ao admirável mundo novo, que está aí. Sim. Mesmo espírito. Né? O senhor vê que, por exemplo, né, recentemente eu li li aquele livro do Klaus Schwab, né, a quarta revolução industrial. Então ali é só esse pensamento, realmente é esse pensamento puramente terreno, puramente materialista, né? Vamos construir aqui
uma sociedade em que se ignora totalmente uma lei divina, se ignora a ordem divina. Com transhumanismo e tudo mais. Sim, é o homem tentando salvar a si mesmo sem pensar em Deus, né? Tentando criar uma utopia apartado de Deus. Então, nós vemos que isso é realmente o que Santo Agostinho entendeu, é uma constante ao longo de toda a história humana. Desde Caim e Abel, né? Na verdade, até desde Eva, até os nossos dias atuais, aí, com o Fórum Econômico Mundial, né? Klaus Schwab Sem transcendência e etc. alguma, imanente e tudo mais. Sim, então a Santo Agostinho deu uma resposta que aí ficou para, né, para a história do pensamento ocidental, né? Ficou na base aí da doutrina cristã, inclusive, né? Essa oposição, né, entre dois amores, entre duas cidades, entre duas civilizações, que elas então a história humana é o período onde essas duas cidades estão misturadas, né? Como aquela parábola do joio e do trigo, né? Estão misturadas. E muitas vezes até muitas vezes até se confundem, né? O que é joio, o que é trigo? Quem olha de longe pensa que é a mesma coisa. É como Mas hoje, a então, gente sempre fala, a gente sempre tem dito aqui, é joio e trigo juntos. O joio muito sim, parecido com o trigo, e hoje mais ainda por conta da propaganda, do marketing, da massificação, da tecnologia, de toda essa pirotecnia que está aí, que mais engana, ilude, faz toda a maquiagem, então fica muito difícil hoje, né, o discernimento entre joio e trigo, mas é joio e trigo juntos. é verdade. Então essa mistura, né, entre joio e trigo, né, entre a cidade de Deus e a cidade do demônio. Então aqui até o Giovanni Papini, na biografia de Santo Agostinho, ele tem todo um capítulo bem interessante sobre a cidade de Deus. Por exemplo, vamos ver aqui. Então eu vou até citar novamente essa passagem de Santo Agostinho, né, que ele cita aqui. Então, dois amores edificaram as duas cidades, a saber, relativamente à cidade terrestre, o amor próprio exagerado até o desprezo de Deus, né? Então, essa cidade do demônio. Então, o amor próprio até o desprezo de Deus, né? O homem que idolatra a si mesmo, que ama a si mesmo e despreza a Deus, né? Vive como se Deus não existisse. Voltando à citação. Quanto à cidade celeste, o amor de Deus exagerado até o desprezo de nós mesmos. Além disso, a primeira cidade glorifica-se a si mesma, e a segunda glorifica a Deus. Uma procura a glória dos homens, para a outra, a glória suprema reside em Deus, que é o testemunho da consciência. Então, essa é a citação do Giovanni Papini desse parágrafo que sintetiza a ideia dessa obra. Não é? Então, nós vivemos hoje, parece que é um tempo em que parece que é o triunfo dessa cidade do demônio, né? Então, aquela que procura glorificar-se a si mesma, né? E despreza a Deus. Então, Um Santo exemplo, Agostinho Santo um Agostinho está exemplo, aqui vendo a própria essa nova ordem mundial, esse governo mundial, né? A humanidade quer glorificar-se a si mesma e despreza a Deus. é um exemplo histórico, né, de um momento histórico que, assim, as pessoas foram tocadas por esse espírito de elevação a Deus, se expressam nas catedrais, né? As catedrais foram um Sim, desses momentos que ali você vê a riqueza, a beleza, a profundidade, tudo que significam, né? Tudo que significa, tudo que estão nas catedrais, mostra bem esse espírito que hoje é ao contrário, né? Quer dizer, hoje perfeito. você tem aí, como a gente abordou outro dia numa live, igrejas na Europa, por exemplo, se transformaram em restaurantes, em cafés, em outras coisas mais. Que é muito triste. Acho que seria mais digno de demolir a igreja do que fazer isso, né? Pois é, e o pior não é isso, é com a concordância dos sacerdotes que venderam ou É, alugaram até esse aquele que é o pior. templo para esse tipo de atividade que é chocante. A gente vê como hoje na Europa está num crescente, etc.
Mas prossiga sobre esse tema do livro, que é pertinente, sempre fazendo esse paralelo com hoje, né, para mostrar como as preocupações e as atenções, aquilo que Santo Agostinho medita sobre a sua obra no seu tempo, tem muito a ver com tudo isso com tudo que estamos Sim, vivenciando hoje. sim, então, claro, então, como uma verdadeira filosofia da história, esses princípios que ele descobriu são válidos, são totalmente pertinentes até hoje. Então, como eu citei para o senhor, né, o Klaus Schwab, né, que é o grande nome aí do Fórum Econômico Mundial, quando esse livro, por exemplo, A Quarta Revolução Industrial, é simplesmente esse pensamento, né, como que nós vamos desenvolver essa sociedade, né, desenvolver a tecnologia, essa tecnocracia, né, e pensar apenas num bem-estar terreno, assim, né, aquele materialismo puro, assim, né, então parece que não há nenhum espaço ali para transcendência, né, para os valores mais elevados, nada, né, simplesmente como vamos gerenciar esse mundo, né, como vamos administrar a tecnologia, né, e, e, e organizar a sociedade puramente material, né? Então, como é que vamos organizar o trabalho, né? A indústria e simplesmente isso, né? Como é que vai ser a cidade do futuro? Simplesmente pensando no plano material, né? Sem nenhum valor espiritual, nem se cogita isso, né? Então não, né? Então esse pessoal globalista realmente eles têm um pensamento assim que não há espaço para Deus, né? Simplesmente pensado nesse momento, nesse mundo, né? Então, aqui eu queria até ler mais um parágrafo, aqui já citando o comentário do Giovanni Papini. Então, até para quem quiser conhecer melhor a vida de Santo Agostinho, eu recomendo muito essa biografia do Giovanni Papini, que é a melhor que se conhece hoje em dia, né? Porque o Giovanni Papini não é aquele acadêmico que escreveu um trabalho sobre Santo Agostinho e não, né, puramente acadêmico, assim, sem ter aquela relação pessoal. Não, ele até comenta na apresentação da biografia desse carinho, né, profundo que ele tinha por Santo Agostinho. Então ele também como um escritor católico, então ele escreveu, a gente vê que ele escreveu com amor mesmo pela vida desse santo. Então vejamos só o que ele comenta. A cidade de Deus é baseada no amor. A cidade do diabo no ódio, baseada no ódio. Nem mesmo o é na justiça humana, por incapaz de elevar-se à perfeição da justiça. Para os pertencentes à primeira, né, a cidade de Deus, este mundo não passa de um desprezível albergue para a verdadeira vida. Veja só, então, né? Para os cidadãos da cidade de Deus, né, para aqueles que pertencem à cidade de Deus, então este mundo não passa de um desprezível albergue, né, pois a verdadeira vida, isto é, a bem-aventurança, começa depois da morte. Agora, para os cidadãos da segunda, né, ou seja, da cidade do diabo, o único mundo verdadeiro é o em que vivemos. Este é o mundo, é o único mundo verdadeiro. Este mundo atual é o único verdadeiro. Nele concentram todo o amor que são capazes, mas para eles apenas desaparecidos começará uma segunda morte. Então, realmente para quem vive na cidade do demônio, esse é o único mundo, né? Como a gente falava. Então, se a gente lê os escritos desse pessoal do Fórum Econômico Mundial, desses globalistas, parece que para eles esse mundo atual é o único que existe, né? Não há uma outra vida. E para eles, então, a morte é a maior desgraça possível, né? Enquanto que para o cristão a morte é simplesmente a passagem dessa realidade para a eternidade, né? Para a bem-aventurança. Então, o Giovanni Papini vai continuando aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, na Terra,
Na Terra, as duas cidades podem permutar os seus cidadãos. Um habitante da cidade celeste pode mudar-se pela apostasia para a cidade terrestre, e um escravo da cidade terrestre transferir-se pela conversão à cidade celeste. Depois da morte, fixa-se o destino de cada qual, não sendo mais possível nenhuma troca. Aqui é o Giovanni Papini comentando, né? Certo, então, vejam só, ele comenta aqui também. Os homens, desde Eva, foram capazes da livre escolha, e o que escolheram o mal são os inimigos naturais e perpétuos, dos que preferem o bem. Tanto uns como os outros vivem promiscuamente na existência atual. Né? Então, essa confusão entre as duas cidades. Mas, em virtude do juízo final, ficarão eternamente separados na vida futura. Então, Giovanni Papini comenta. Então, na história humana, essa confusão, né, essa mistura entre as duas cidades. Elas vivem aqui como que misturadas. E no juízo final, então, ocorrerá essa separação, né, a separação final entre as duas cidades e, né, então, terão um destino eterno, cada uma apartada da outra, né? Então, ou seja, o céu e o inferno. Né? Então, isso é que realmente é a teologia, né, essa filosofia da história que Santo Agostinho aponta. Né? Claro que desde sempre a Igreja, né, defendeu né, esses dois destinos eternos, a alma humana, o céu e o inferno. Mas a genialidade de Santo Agostinho foi ver né, que a história humana se resume, né, essas duas cidades, esses dois amores. A gente sempre fala, né, aqui também, ressalta que, na verdade, você tem quatro realidades, né? Quatro realidades. Duas temporárias, duas provisórias e duas permanentes. Então, as duas provisórias, temporárias, é uma aqui na vida terrena, que é temporária, provisória. Estamos em trânsito, estamos de passagem nesta vida terrena, mas nessa vida terrena temos a liberdade. Tanto é que Santo Agostinho tem uma importantíssima contribuição sobre o tema da liberdade, com o seu livro O Livre-Arbítrio. Sim, né? Sim, outra obra importantíssima. Sim. É um outro clássico dele, sobre... E que, veja que coisa curiosa, e que o Harari, que é um dos ideólogos do globalismo, na sua obra, refuta o conceito do livre-arbítrio. Porque hoje, nos seus livros, o Harari, que é amigo do Klaus Schwab, de todo esse povo aí, e de Bill Gates, esse povo todo, que no campo da filosofia, hoje, já desde o século XX, da segunda metade do século XX para cá, eles vêm fazendo todo um aprofundamento, assim, com essa visão imanente de questionamento até da natureza humana. Para eles, para justificar as intervenções técnicas que eles estão fazendo para chegar no transhumanismo, para eles não tem natureza humana. Sim, então, não tem. Porque o ser humano é um acidente da evolução, não existe uma natureza. Porque o próprio, para justificar as aberrações e os excessos, os abusos, a imoralidade, as perversidades, para justificar tudo que eles estão fazendo no campo das perversões e dos excessos, usando a tecnologia para isso, atentando contra a ordem natural, então eles refutam o conceito de natureza humana, eles refutam o conceito de ordem natural, eles refutam a transcendência e eles refutam, por consequentemente, o livre-arbítrio. Então, no campo da filosofia, hoje, no século XXI, o que é que está acontecendo? Qual que é o desafio hoje?
hoje, no século XXI, o desafio é no campo também, veja, também no campo intelectual e no campo acadêmico, também, não só, mas também, alguém com o escopo de um Santo Agostinho, para poder, no debate acadêmico internacional, poder fazer contraponto a esse relativismo, a essa concepção imanente, a essa concepção darwinista, utilitária, malthusiana, galtoniana, a essa concepção tecnocrata. E dentre os cristãos, e principalmente dentre os católicos, você não tem hoje, a gente não consegue ver. Se tem, sim. a gente ainda não viu alguém com escopo intelectual de um Santo Agostinho para poder fazer os ajustes do nosso tempo. Dá uma resposta a essas questões do nosso tempo à luz da fé católica. Dar uma resposta, por exemplo, se você tem, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem um Harari, por exemplo, que refuta o livre-arbítrio, a gente precisava ter alguém que refutasse o Harari, defendendo o livre-arbítrio, mas com os argumentos que fossem convincentes na realidade de hoje. Sim, Porque sim, com certeza. muitos deles, se a gente trouxer os argumentos geniais, e os argumentos de sabedoria, e os argumentos brilhantes de Santo Agostinho, eles vão ter argumentos com base em avanços tecnológicos e científicos e tudo bem, da biotecnologia, da cibernética, da informática, tudo isso que nós, do quantum e de tudo isso que eles estão hoje envolvidos. Então a gente precisava fazer o seguinte: pegar esse universo que eles estão atuando e nesse universo buscar os argumentos que fossem convincentes para refutar a tese que eles estão defendendo de que eles dizem que não há livre-arbítrio, não há natureza humana. Se a gente conseguir, fazer o que Santo Agostinho fez no tempo dele, com a obra intelectual dele, comprovar a sabedoria dos milênios e principalmente a sabedoria cristã nesse debate, aí sim, eu penso que seria, no século XXI, haveria uma grande contribuição para mostrar. Eu acredito que isso vai acontecer. Sim, também acredito, sim. Só que o problema também é o seguinte, é que Santo Agostinho ele tem 3 coisas que eu acho interessantes. Primeiro, ele tem uma experiência de vida, uma riquíssima experiência de vida do ser humano. Então, primeiro ponto, ele tem uma riquíssima experiência de vida como ser humano. Segundo, grande intelectual, tá? Grande intelectual. Terceiro, ele teve um posto de decisão. Em alta hierarquia, ele era bispo de Hipona. Então, hoje, o que está acontecendo? Observe, os católicos sérios, os cristãos, no meu caso, como sou católico, sérios, assim, os católicos que se empenham em levar com seriedade a fé, não estão encontrando dentro da instituição, dentro das estruturas da igreja, postos de decisão. Não, por quê? Porque o alto clero hoje é modernista, relativista. Sim. Então há uma dificuldade muito grande, porque hoje muito dificilmente um Santo Agostinho chegaria a uma cátedra episcopal. Então, essa é uma dificuldade dificilmente, muito grande. Dificilmente um Santo Agostinho de hoje, que vivesse hoje, ocuparia uma cátedra episcopal para poder ter voz, para poder refutar, por exemplo, os equívocos do globalismo que o próprio alto clero hoje abraçou. Não tem sim. cátedra para o espaço acadêmico
e de dentro da igreja. Não tem esse espaço para isso. Então, é uma dificuldade muito grande para a nossa geração intelectual, católica, nesse debate, que não tem espaço para isso. Então, aí você não tem espaço na imprensa, você não tem espaço nas universidades, não tem espaço dentro do clero, não tem espaço nos outros que porventura poderia haver. O único espaço, veja, observe, o único espaço que hoje eu vejo que dá uma possibilidade desse debate é a internet. E é esse o espaço onde eles estão tentando acabar com a liberdade aí, na internet. O único você vê que é um movimento no mundo inteiro de regulamentações, de leis que estão tentando acabar com essa liberdade na internet. Então, que é o único, realmente é o único espaço de abrir uma fresta de, né, uma pequena liberdade de debate. Porque nas academias, nas universidades, hoje o que está acontecendo? Hoje está acontecendo uma coisa, é o seguinte, o cara, para escrever uma tese, para escrever para escrever os seus textos, e muitos, na área acadêmica, tem aquela coisa dos pares. E os pares, quase todos eles são já cabeça feita. E aí o senhor vê que hoje em dia, para algum católico de verdade ser aprovado nesses concursos onde tem uma banca, eu creio que é dificílimo, ainda mais hoje com rede social, né? Quem chega ali na última etapa do concurso, que é uma meia dúzia, né? Que chega para ser avaliado pela banca. A banca ali, meia hora, faz um levantamento na internet do que o cara já escreveu, as opiniões dele. Tem aquele critério da banca que é puramente subjetivo, né? Claro, tem as notas, ali tem as notas do concurso que são mais objetivas, né? Tempo de docência, trabalhos publicados, tal, mas tem aquela nota que é da banca, que é ali que eles vão manipular e, na verdade, eles vão aprovar no concurso que eles quiserem, né? Então, hoje em dia, todo concurso que exige você passar por uma banca avaliativa, ninguém que é um católico verdadeiro vai passar por essa etapa. Então, aí você tem aqui, ó, esse comentário aqui, olha, que é bem isso aqui, ó, Denise Agostini. Eles não dão oportunidade para o contraditório nos ambientes acadêmicos. E o senhor vê que o que eu penso, professor Hermes, vamos tirar um exemplo aqui prático da vida do próprio Santo Agostinho. Ele, assim que ele se converte, que ele está em Milão, né, ele tem aquele contato com Santo Ambrósio, e ele tinha um cargo importante como professor em Milão, né, professor de retórica. O que ele faz? Ele não tentou catolicizar, digamos, né, catolicizar o meio dele, cristianizar aquela cátedra dele. Ele simplesmente abandonou aquele emprego, né? Ele abandonou aquele que ele viu que aquele sistema de ensino onde ele estava, né, onde ele estava colocado, era um sistema anticristão. Então, a primeira coisa que ele fez foi sair daquele meio. E, junto com os seus amigos, ele fundou como se fosse um protótipo de uma comunidade monástica. Então, ele criou, em vez dele ter tentado mudar por dentro aquela estrutura educacional que existia então, ele fundou uma outra estrutura, do nada, com os seus amigos. Que eu acho que aí está uma lição importantíssima para o nosso tempo. Tem muita gente que tem essa concepção, não, vamos entrar naquele meio para tentar modificar essas estruturas por dentro. Eu vejo que é muito mais fácil a pessoa ser corrompida pelo seu meio, quem tenta esse caminho, do que ela mudar o meio onde ela está. É aquela coisa, né? O senhor me desculpa o exemplo, mas é aquela coisa, né? A freira que entra num prostíbulo para tentar converter. É mais fácil ela se perverter do que ela converter as prostitutas daquele prostíbulo. Veja bem, aquilo que está falando aqui o Manuel Reinaldo também, contraditório, é calado, desacreditado e humilhado, não tem espaço. Então, o que acontece? O ambiente hoje, começo do século XXI, nós estamos aqui na segunda década.
E Na veja... terceira já, né? Na terceira? Não, indo para... Nós estamos na segunda, né? A primeira terminou em 2001 até 2000. Nós estamos na segunda, Até né? 2010, depois 2010 até 2020, né? Agora já é a terceira. É a terceira década. Nossa, É, já é, verdade, já é, verdade. Nós estamos já é a terceira. no começo da terceira década, é verdade, nós estamos no começo da terceira década, mas mesmo assim o que eu quero dizer é o seguinte, isso que me anima, tá? Nós estamos no começo da terceira década, mas estamos no começo do século XXI. Sim. A gente ainda está no começo do século XXI. Então, quer dizer, o século XX, tá? A gente viu o que foi o século XX. A gente está no segundo... A gente está em 2023, estamos no começo da terceira década, certo? Mas ainda está no começo. O que eu penso? Eu penso que nessa metade, na primeira metade do século XXI, na primeira metade do século XXI, é óbvio que vão surgir expoentes. É óbvio que vão surgir os expoentes do século XXI. Só que, presta atenção agora num detalhe que é importante. É isso que o pessoal não se dá conta. É isso que o pessoal não percebe. Os expoentes que fazem história, os expoentes luminares de uma época, quem falou que eles são conhecidos na sua época? Quem falou? Sim. Quem falou? Quem falou que Santo Agostinho, na época dele, era uma notoriedade? Quem falou? Quem falou que São Francisco de Assis, na época dele, era uma notoriedade? Claro que não era. O que a pessoa precisa fazer é a obra, fazer o seu trabalho, fazer a sua obra, fazer a multiplicação dos talentos. O fruto vai ser colhido depois. O fruto vem depois. Sim. Por que nós estamos desse jeito? Porque a maioria das pessoas querem a fama do mundo. Sim, sim. Por que o Macunaíma está aí fazendo o que está fazendo? Porque tudo que ele fez foi pela fama do mundo. E ele teve. Aqui nesse mundo, toda a fama do mundo, todo o poder do mundo está com ele. Agora, e depois? Aí depois é aquilo só para fechar, aproveitar um parênteses aqui, para fechar aquilo que eu vinha dizendo, que eu comecei, depois eu quero concluir, porque é importante. São 4 realidades. Tem 4 realidades. 2 provisórias e 2 definitivas. 2 permanentes. A primeira, provisória, aqui, vida terrena. Tem um tempo. A morte. Ponto. Final. Então, vida terrena. Provisória. A segunda, provisória. Purgatório. O purgatório também é provisório. Tá? Aqui a gente estava dizendo que aqui nós temos a liberdade. Depois acabou. A liberdade só é aqui. A liberdade só é aqui. Depois é o que foi. Depois é o que foi. Purgatório. É assim, aquele que tem amor a Deus, que tem fé, né? Mas precisa de ser purificado, vai ser purificado, porque Deus, ele é misericordioso, sim, mas é justiça. E para estar diante de Deus, precisa estar purificado. E essa purificação, veja, o pessoal tem que entender o seguinte, essa purificação, há pouco entendimento sobre essa questão da pureza e da purificação. É a verdade do que a pessoa é. A pessoa tem que ser a verdade do que ela é. Então, diante de Deus, não tem dissimulação, não tem ambiguidade, não tem não tem nuvens e sombras. A pessoa é o que ela é, tá certo? O que ela é, como pessoa. Então, a purificação é para isso, para que a pessoa ela seja o que ela é, de fato, tá? E aí sim, aí você tem as 2 realidades definitivas, as daquelas pessoas que estão com Deus e as de que não estão com Deus. Aquelas que, inclusive, decidiram não estar com Deus, porque a decisão de estar ou não com Deus é a pessoa que decide. Aqui na vida terrena, com a liberdade. A de estar ou não com Deus. As que decidem estar com Deus, mas requer a purificação, purgatório, também também condição provisória. E as definitivas, o inferno.
e também por decisão da pessoa, né? Porque ela que decidiu estar afastada de Deus. E paraíso, céu, tá? Aquelas que estão com Deus. Então você veja, são 4 realidades, 2 provisórias e 2 definitivas. Santo Agostinho vai desenvolver em sua obra, em tantos textos escritos, que tem tantos de seus escritos, muito bem todas essas realidades, inclusive na Cidade de Deus também, ele tem passagens também que ele trata das questões soteriológicas, também ele trata disso também, mas esse é o X da questão. Agora, voltando aqui, por que hoje dá a impressão que está difícil emergir santos agostinhos no plural? Sim. Porque aqueles que hoje, presta atenção nisso, aqueles que hoje, olha, começo da terceira década do século XXI, estão operando e não estão sendo vistos, serão vistos depois. Tá certo? Serão vistos depois, na segunda metade do século XXI, você olha para trás, aí que você vai ver, tá? O que foi que as contribuições feitas. Eu não tenho nesse tempo de internet, tanta coisa sendo produzida, é óbvio que vai surgir aí esse novo Santo Agostinho. O pessoal vai fazer aí uma triagem de tudo isso que está aí sendo produzido pela internet e vai, evidentemente, que vai emergir, tá certo? Coisa boa, é óbvio que vai. Sim. Mas não havia... Tem muita coisa boa. Até porque na própria internet, professor, quantos intelectuais católicos, só no Brasil nós temos visto aparecendo ultimamente, né? E produzindo obras de crítica ao mundo moderno bem interessantes. Agora tem uma outra coisa... Isso dá esperança para nós. Hoje em dia, É claro, continue, conclua. Não, hoje em dia, os intelectuais interessantes, os intelectuais de qualidade que estão surgindo no Brasil são católicos, né? Fora do meio católico, a gente não vê, né, bons professores, bons escritores mas surgindo. Eles estão fora das estruturas da igreja, porque é fato. Sim. Dentro das estruturas da igreja, dominada pelo modernismo, globalismo e relativismo, está difícil. Então, tem que ser... Então estão fora dessas estruturas e também são leigos, né? Então tem essa característica. São leigos. Agora, você veja, diante disso daí, o que acontece? Existe um outro fator que é importante ressaltar. Para entender por que hoje dá a impressão que nós não temos mais santos agostinhos aí, com escopo, não só intelectual, como vivencial, e que ele teve. É apenas uma impressão. Porque também tem uma outra coisa também que é importante ressaltar, tá? É que isso, eu creio firmemente nisso, tá? Dentro da filosofia da história, que você se referiu, que Santo Agostinho desenvolveu, e outros, que é o seguinte: Deus é o Senhor da história. Então, eu sempre falo, Deus é o Senhor da história, e é Ele quem escolhe e agrega os seus. Deus agrega os seus, Ele é o Senhor da história e é o Senhor dos exércitos, que é uma expressão usada até na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. O Senhor dos exércitos, porque é um combate espiritual, claro, a cidade de Deus. Bem lembrado, sim. Esses dois amores, né? O amor a si próprio, exacerbado, que é esse que aí está, e o amor, eu não sei, eu teria acho que um termo mais apropriado, um amor mais dedicado, mais consciente, mais abnegado. Bom, adjetivos são tantos, mas quando você põe Deus em primeiro lugar, que é o que está no primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, o que acontece quando você põe Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas? Você confia na providência divina, e aí o que vai acontecer? Aí vai acontecer que Deus opera. E vai acontecer o seguinte, é Ele que chama os seus. Então, o que aconteceu com Santo Agostinho? Ele um grande intelectual, brilhante, tá certo? Uma experiência de vida riquíssima. E outra coisa, por que também na experiência de vida de cada um,
Acontece das pessoas darem cabeçadas, né? Você vê, as pessoas assim, dão várias cabeçadas na vida, às vezes é pedagógico, porque daquelas situações vividas, para quem tem fé, vai extrair boa coisa. Por quê? Porque você vai ter um exame melhor de certas realidades que só os livros são insuficientes. Esse é um outro ponto da questão. Só a leitura é insuficiente. Às vezes, é necessária a experiência de vida também. A experiência de vida é necessária e, às vezes, Deus permite certas experiências, inclusive, que aparentemente poderiam ser até contraditórias, para que justamente se complete, tá? O que o conhecimento veio de leitura com a experiência de vida, para que realmente a pessoa tenha aquela convicção interior pautada pela fé e que a experiência de vida vai reforçar, apenas reforçar, porque a fé é a base, vai reforçar os argumentos convincentes necessários naquele momento em que é necessária a sua intervenção como intelectual e como uma pessoa de ação. Agora, para que aconteça o que aconteceu com Santo Agostinho, acontece também o seguinte, há um mistério que é assim, Deus escolhe. Então, ele chama os seus, ele prepara os seus, o pessoal usa, né? Ele prepara os seus, e é o momento que ele escolhe. Então, é onde aparecem figuras na história da humanidade, que aparentemente chegam a certos postos de decisão que, por si só, é impossível, mas elas acabam sendo alçadas a certos postos de decisão, e aí sim, como Santo Agostinho, como foi bispo, aí ele pode ser voz, certo? Para poder fazer a intervenção necessária no seu tempo e dar a sua contribuição no pensamento da sua época, a partir de tudo aquilo que já vinha sido produzido até então. Então, isso também acontece também. Então, isso é um fenômeno que também acontece, é um mistério que ocorre, e é isso que faz com que nós, católicos, por exemplo, a gente reza no credo aquilo que a gente, daquilo que a gente expressa no credo, reza e confessa, né, expressa, afirma no credo, creio na comunhão dos santos. Então, essa questão da comunhão dos santos é assim, porque os santos também, esses também no passado foram estrelas fulgurantes na história do cristianismo, é que nos ajudam. É que nos nos ajuda a gente poder também, através do exemplo, do testemunho de vida, do pensamento deles, nos ajuda a iluminar as questões do nosso tempo. As questões do nosso tempo. Como, por exemplo, o próprio Santo Agostinho. Quando você pega e lê Santo Agostinho, você vê... O próprio exemplo de vida dele, né? Quantas respostas que dá para o nosso tempo atual. Né? E você fica admirado de ver, e isso que é importante, você fica admirado de ver assim, a atualidade se mantém atual. Tudo que ele está falando... Tanto é atual o que ele falou, quanto o que ele viveu. Né? As decisões que ele tomou são atuais até hoje em dia. Né? O exemplo de vida dele continua sendo atualíssimo, importantíssimo para a gente atualmente, hoje. Né? Mas o senhor vê que... né, então, essa ausência, né, de católicos, então, nos postos de decisão. Né, então, mas, assim, eu vejo que, como eu falei ainda há pouco, né, o que Santo Agostinho fez? Ele criou a comunidade dele. Né, ele não tentou se infiltrar dentro de uma outra instituição pagã e tentar... não, ele criou a própria estrutura dele, ele criou a comunidade dele. Então, ali que foi uma base importantíssima, né, para que depois ele conseguisse, né, e o objetivo dele também não era esse, ele fugiu, né, o povo é que foi atrás dele para ser bispo, até para ser sacerdote, né, então ele tinha uma estatura intelectual tão grande que ele é que foi procurado pelos outros, para que ele subisse, né, esses degraus. Né? Então, ele não queria isso, na verdade, ele não queria isso. Né? Essa foi a forma da escolha aqui, essa foi a forma daquilo que eu falei agora há pouco. Deus quem escolhe, ele que chama. Sim.
É ele que eleva. Então, isso que é muito Ele não importante. buscou isso, né? Ele não buscava isso. Exatamente. E essa coisa de comunidade, você veja, São Francisco também vai fazer, o São Bento vai Vai fazer a fazer. dele. Então, ou Tanto, seja, é assim, eu acho que é isso, São Francisco, né? Então, eles criaram comunidades, né, onde o amor de Deus se vivia tão intensamente que elas é como se fossem, né, uma estrela que atraía, né, atraía outros corpos, né? Então, né, a vivência intensa da caridade cristã vai atraindo, né, outras pessoas. E essas estruturas aí crescendo que elas podem, né, influenciar a sociedade de uma forma mais ampla. Mas né, o foco dele primeiro, quer dizer, Santo Agostinho, qual foi o foco primeiro dele, né? Modificar a própria alma, deixar que a graça de Deus ordenasse a própria alma dele. Então, isso foi o primeiro movimento da vontade dele, né? À medida que ele se converteu, que ele deixou que a graça atuasse nele, né? Então, ou seja, ele deixou-se modificar pela graça, né? Deixou que a vida dele fosse ordenada pela graça, né? E depois que ele passou a ensinar os outros, né? Aqueles que estavam à volta dele, aquele caminho. Então ele não buscou assim, não, vamos reformar aqui o Império Romano, né? E tal. Não, o interesse dele era reformar a própria alma e ensinar esse caminho para os amigos dele, né? Ou através de escritos. Então esse foi o caminho que ele escolheu. E esse que é o caminho que pavimentou a cristandade católica, né? exatamente. Bom, estamos com 1h22 já, então a gente vai chegando aqui para o nosso encerramento aqui. Acho que foi proveitosa a conversa, teve questões pertinentes, e essa que você indica agora de comunidades, esse é um caminho aqui para o século XXI também, porque a gente está vendo aí, como eu tenho desenvolvido no meu canal, o projeto distópico deles está aí, cidades inteligentes, né, a distopia deles estão aí, então a gente vai ter que encontrar formas de fazer contraponto a isso, buscando aquilo que sempre Deus indicou, como o melhor meio e o melhor modo, né, para que as pessoas vivam, possam, através desse entendimento, ter uma convivência mais de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então, eu penso que também esse caminho, ele também será um daqueles que vai indicar também no nosso tempo, por exemplo, no passado ocorreram tantas experiências bem-sucedidas nesse sentido. Não tenho dúvidas de que, tanto no pensamento, nas ações, nós vamos encontrar, sim, respostas e contrapontos aos desafios que aí estão, sem que haja cedência à lógica do maligno, e que a gente possa encontrar alternativas para isso, e isso só vai ser possível, isso só é possível, repito, pela graça de Deus. Pela graça de Deus que essas possibilidades elas vão ocorrer, não tenho dúvidas disso. Bom, professor Antônio, eu agradeço aí pela sua disponibilidade de estar aqui fazendo essa partilha informal aqui sobre esse grande santo doutor da Igreja Santo Agostinho, e passo então as suas palavras, suas considerações finais. Professor, foi uma grande honra, né? O seu convite me surpreendeu, assim, a sua humildade, né? Nem me conhecia e aceitou a ideia do Leonardo de a gente fazer essa live. Me sinto muito honrado, muito feliz, e pena que o tempo passou rápido. Espero conversar novamente com o senhor aí em várias oportunidades no futuro, né? Foi muito, muito proveitoso hoje. Foi realmente um grande presente, uma surpresa para mim, né? Então já fica o convite para o senhor, né? Quando o senhor puder, tiver disponibilidade no futuro, da gente conversar sobre esses temas lá no meu canal, ou voltar aqui também no seu, né? Porque essa questão do globalismo também me interessa muito, né? Um tema que aí já há mais de uma década eu tenho estudado também, me interessa muito, né? Aí até a própria relação, né, da igreja nesse contexto do globalismo, essa relação.
entre igreja e globalismo, né? Como é que, né, qual, né, o papel do catolicismo hoje em dia. Mas assim, então eu vejo que essa experiência do Santo Agostinho tem essa lição para o nosso tempo, né? Então essa criação de comunidades, né? De viver a fé dentro dessas comunidades. Então talvez até você criar, né, criar uma instituição, criar uma comunidade católica seja mais fácil do que você, né? Até porque você, quando cria alguma coisa, aquilo, né, sendo novo, ainda tem mais aquela, né, aquela maleabilidade, né, você tem mais liberdade, não tem aquelas estruturas engessadas, né, de uma instituição já muito antiga, né? Então, quando instituições são novas, tem mais essa liberdade, né? Então, assim, eu vejo com muita esperança, por exemplo, esse movimento, né, de muitos leigos no Brasil em estar criando institutos em centros católicos, né, centros culturais católicos que promovem encontros, exemplos, e tantas editoras católicas que têm surgido no Brasil também, né? Traduções de obras estrangeiras, obras boas que têm saído no Brasil, obras de autores católicos brasileiros também, publicado por essas editoras. Também tem esse movimento interessante, né, de escolas católicas, né, que estão aí surgindo pelo Brasil, né? Então esses centros católicos, essas escolas católicas, né? Escolas que estão sendo fundadas e verdadeiramente católicas, né? Não essas aí que só é católica no nome, né? Que tem hoje essas escolas antigas que tem aí, né? Que contrata professor né, contrata o cara ateu, tem gente de tudo que é religião ali dando aula no colégio, aí também não adianta, né? Só tem uma aulinha de religião no meio das outras disciplinas, aí não adianta. Mas então, quer dizer, eu vejo com esperança, né, esse movimento, assim, muitos colégios católicos surgindo, muitos centros católicos, né? Então, e isso já tem chamado a atenção da CNBB, esse movimento, né, dessas comunidades católicas que tentam viver a fé, né, na sua integralidade, né, aquela fé ortodoxa mesmo, né? Não tentando se livrar dessas influências modernistas, né? Então eu vejo com muita esperança, né? Então a gente veio pelo Brasil inteiro, né? Esse movimento que nos abre esperança, né? Da geração que vai ser formada aí nesses meios, né? Então o próximo Santo Agostinho ele vai surgir quando a educação no Brasil for restaurada, a educação católica, né? Quando nós tivermos grandes mestres, grandes colégios católicos, né? Com ensino de excelência, aí sim, nesse meio é que vai ser possível o nascimento de grandes santos como Santo Agostinho. E através da obra desses santos que virão, que a gente vai poder vislumbrar uma restauração da cristandade, né? Então é só por esse meio, assim, né, que eu vejo que a gente, né, que pode ter uma perspectiva, né, de uma restauração da cristandade no futuro, né? Porque um dia, né, essa torre de Babel, né, do globalismo vai desabar, né? E a história humana eu creio que não vai acabar aí, né? O que virá depois, quando essa Babel, né, globalista desmoronar, né? Então, né, até como o senhor tem estudado o Apocalipse, né, o Apocalipse nos aponta, né, que depois da queda da Babilônia, né, que ele aponta lá no capítulo 18, virá alguma coisa depois ainda, né? Né, me arrisco aqui uma interpretação, estou aqui diante do professor do Apocalipse, mas me arrisco aí a essa interpretação, né, que o capítulo 18 do Apocalipse, ele narra essa queda da Babilônia, que no Apocalipse é o símbolo desse mundo anticristão, né, dessa estrutura globalista. E ela vai desmoronar repentinamente, né, sem que ninguém perceba, né, que ninguém esteja esperando, de uma hora para outra, repentinamente ela vai desmoronar, né, essa estrutura globalista, esse governo mundial, ele vai desmoronar, e algo virá depois, né? O Apocalipse, ali depois do capítulo 18, ele nos aponta né, que virá um tempo depois, né, em que o mundo, né, se voltará novamente para a lei divina, se voltará para Deus, né?
Até depois teria curiosidade de ouvir o que o senhor tem a dizer sobre isso, assim. E tem até, né, há profecias católicas, né, interessantes sobre essa futura restauração da cristandade, né, tem, por exemplo, Santa Hildegarda, né, que tem várias profecias bem claras sobre isso, né, sobre um tempo de iniquidade, e depois, quando essa estrutura iníqua desmorona, vem uma restauração da cristandade, né. Então, até eu queria depois, assim, né, teria interesse em saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Não sei se agora a gente já está encerrando, né, mas eu gostaria de, no futuro, ainda conversar com o senhor sobre isso e agradeço, né, pela honra do convite e espero conversar com o senhor aí muitas vezes mais no futuro. Eu que agradeço, e o nosso curso sobre o Apocalipse, né, estamos indo para a 23ª aula amanhã, e como eu falei, seria bom você fechar o seu som, só um minutinho, senão dá eco. Se você puder fechar o seu som. Ótimo. Então, é um curso, eu acho que vai durar 3 anos, né? Que é uma vez por semana, então todos esses aspectos são abordados com serenidade, pé no chão, né? É um curso que você sai assim fortalecido na fé e com todos esses, com tudo que está lá, cada ponto contextualizado, exatamente aquilo que São João Evangelista apresenta e também de uma atualidade impressionante, porque aquilo que a gente sempre fala, né? São da primeira à última geração, você vai ter tribulações. Então, são tribulações em crescente até a última geração com a grande tribulação. Então, esse é o resumo do processo. E que depois vem o juízo final, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para ajustar, né? Fazer o ajuste, a colheita e a distinção do joio e do trigo. Mas veja, você falou de escolas católicas. Meu maior sonho na minha vida sempre foi lecionar uma escola católica e nunca, até o momento, foi possível, né? Então, eu sempre quis lecionar uma escola que fosse realmente verdadeiramente católica e não tem. As pessoas perguntam onde? Não tem, até o momento. A coisa ainda está em curso, está em aberto. Eu observo só uma questão, que eu falei que, graças a Deus, eu tenho a alegria da fé. Porque eu, quando fui estudar, fazer faculdade, eu fui fazer História na PUC de São Paulo. Escolhi a PUC, tem várias universidades, inclusive USP, apesar que a USP é uma universidade pública, né? Eu preferi fazer a privada e o vestibular e escolhi a PUC pelo nome está lá católica. Então eu falei assim, eu vou escolher a PUC porque é Pontifícia Universidade Católica. Aí eu, estando lá, eu vou sair de lá fortalecido na fé. Foi assim o entendimento que eu tive. E aí, quando eu passei no vestibular e comecei a lecionar na PUC, eu caí num pardieiro. Aquilo era um pardieiro, tá? Um ninho de tudo que você possa imaginar de esquerdismo, de cultura LGBT, de maconha, de Nietzsche, Freud, Marcuse, Escola de Frankfurt, porra louquice, anarquismo, tudo isso, Zé Celso Martinez Correia, tudo isso e muito mais na PUC de São Paulo que eu fiz. Então, assim, quando eu fui lá pegar o meu canudo, o meu diploma, né, que é o papel lá que eles entregaram, que finalmente eu estava livre. Nossa, foi um sentimento assim de libertação, estou livre disso aqui, estou graduado, tá? Eu pensei, até a gente foi ali, perto da PUC, tem vários barzinhos ali, né? Aí meus amigos, vamos tomar uma cerveja, um chopp ali. E eu falei assim, gente do céu, nunca me esqueço, naquele dia que a gente recebeu o certificado, o diploma, inclusive do diploma assinado pelo chanceler, que é cardeal, né? O cardeal de São Paulo que assinou o meu certificado de graduação. E eu ali tomando um chopp com o pessoal,
Falei, gente do céu, eu nem acredito que eu passei esse período numa instituição dita católica que tudo aconteceu para você perder a fé. Tudo aconteceu, parece que propositalmente, para, vem cá, esse cara tem fé, então ele vai sair daqui sem fé. Foi isso que aconteceu. Parece que foi uma coisa proposital. Ah, ele está com fé, então ele vai sair daqui sem fé. E tudo que aconteceu, com todas essas características que eu te passei, e com tantas outras mais, eu fui tomar um chopp depois naquele dia, e falei assim, meus amigos, eu vou partilhar uma coisa com vocês. Saí da PUC e mantive a minha fé. Isso foi um milagre. Eles não conseguiram destruir a minha fé. Não conseguiram. Porque era tudo que você possa imaginar, né? Darwinismo, Michel Foucault, nossa, tudo que você possa imaginar de literatura corrosiva, destrutiva, pagã, sabe? Inclusive, uma das cenas, um dia eu estava lá quase no final, e eu estava na sala, nos corredores ali, tinha um ato público do Zé Celso Martinez Corrêa, faleceu esses dias, pondo fogo, tem uma cruz de pedra ali no pátio, tanto é que se chama-se Pátio da Cruz, era uma cruz de ferro ali, de pedra, uma cruz de pedra, que às vezes eu gostava de passar ali, pegava aquelas horríveis apostilas, né? Aquelas horríveis apostilas de Michel Foucault. Estou citando aqui de cabeça, mas toda aquela catervaiada da esquerda, Babeuf, Marques, Proudhon, era só literatura corrosiva, tá? Era Feuerbach, entendeu? Simone de Beauvoir, o Sartre com Simone de Beauvoir, Jean Genet, tudo que você possa imaginar para, sabe, Pasolini, para você sair de lá sem fé. O objetivo é esse, o cara vai sair daqui sem fé. Fora o mau testemunho, o péssimo testemunho dos professores, que iam lá fumando maconha, chinelo daquele jeito, cabelo tudo daquele jeito, e quase todos com amantes, uma coisa assim, era para sair com fé, era para sair sem fé, tá? E Zé Celso Martinez Corrêa fez um ato lá, pondo fogo no Pátio da Cruz, naquela cruz, com Rede Globo ali, aquela coisa toda. E, bom, em suma, terminou esse ciclo, não teve formatura. Eu fiz até questão. Eu falei assim, não, o dia que tiver pronto o diploma, me avisa que eu vou lá na secretaria, tem aqueles caminhos, sabe? Eu vou lá e pego ato protocolar. Eu fui lá um dia de tarde, a gente combinou com uns 2, 3 amigos assim, né, que a gente ia pegar finalmente a nossa alforria, né? E fomos lá pegar o certificado assinado pelo cardeal, chanceler, tá? E fomos na secretaria, foi um ato burocrático, não teve solenidade, não teve formatura, não teve festa, não teve comemoração, não teve foi uma libertação tinham saído daquilo, e fomos tomar um chopp ali perto, cheio de barzinhos ali, e entre tantas conversas ali, o pessoal, e aí, como é que você está sentindo? Bom, eles não conseguiram destruir a fé. Então, isso que para mim foi o grande ganho, de ter saído de uma instituição dita católica. E depois eu fui fazer a pós-graduação na PUC do Rio de Janeiro. Eu fui fazer também de novo na PUC do Rio de Janeiro e parei na pós-graduação. Falei, tá, chega, parei. Só que eu fiz questão de, na pós-graduação, eu tive 10 matérias, em 10 matérias eu tirei 10. Em 10 matérias da pós-graduação, são várias matérias, então 10 matérias com 10 e a monografia com 10. Então eu falei, então chega, tá bom, tá de bom tamanho, não dá mais. Durante a pós-graduação, até tem alguns amigos meus que são católicos, só para finalizar, que me recordou, tem alguns amigos meus que são católicos, um deles, inclusive, faz parte do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ele era meu colega de classe da pós-graduação, e uma amiga que também provida, também fazia parte da pós-graduação, a gente ficava ali assistindo às aulas, e chegava a hora, a gente olhava um para o outro, falava, não dá mais, não dá, a gente levantava e ia para fora. Eu não fumo cigarro, então eu ia fazer ele fumar.
ia para fora, tomar um cafezinho, e aí ele perguntava assim, e aí, o que você acha? Eu falava, não dá, pelo amor de Deus. A gente saía ali fora, entendeu? Ficava, mudava um pouco por ali e voltava, e tinha o famoso fundão, e aquela coisa toda, mas em suma, consegui sair da PUC 2 vezes e com fé. Na PUC Rio foi mestrado que o senhor fez? Essa pós? Foi o pós-graduação. Pós-graduação. Não era mestrado, então. Não, aí eu parei, não, chega. Não aguentou, né? Não vou me submeter de novo, não tem condição, não vou submeter. Tive alguns bons professores, mas a gente sempre tive alguns bons professores, porque a maioria... Então, a PUC não diferencia em nada de uma universidade federal, né? Hoje em dia tem o ambiente é igual, né? E para mim é o seguinte, puxa vida, né? Você falou de escolas católicas, poxa, a minha geração, eu estou com 58 anos, a minha já foi. Então, tomara a Deus que os jovens as que tem aí são só católicas no nome, não é? Mas o senhor vê que eu acho que esse é o movimento mais interessante no Brasil, que é o que não aparece, né? Não, quem está vivendo por aí não está vendo isso aparecer, né? Que é aquilo que o senhor falou, né? Que as grandes obras, talvez os grandes santos estejam aí que não estão aparecendo, né? Tudo foi feito assim, parece que foi assim, intencionalmente feito para perder a fé. Esse pessoal vai sair daqui sem fé. Vai derrubar. E não é só da universidade, não. Quantas paróquias que a gente foi por aí, atuou em pastoral, e CPPs, e tantas outras coisas mais, que não é possível, mas assim, a gente sempre ouvia catequese, por exemplo, prova de catequese, a gente sempre ouvia colegas, assim, a gente está aqui, por amor a Cristo. Eu sempre ouvia isso, a gente está aqui, por amor a Cristo. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por esse amor a Cristo que a nossa fé se manteve até hoje. E o senhor vê que se mantém até hoje, por amor a Cristo. Meus amigos, então... vamos encerrando por aqui, já está dando nossa 1h43. Agradeço aí o professor Antônio Pinho por esse momento de partilha formal aqui, essa nossa conversa sobre esse grande santo, doutor da igreja, Santo Agostinho, grande intercessor, tá? E junto com São Tomás de Aquino, com outros luminares, tá? São aqueles que reforçam e que dão para nós assim, indicativos que a gente precisa para poder fazer o aprofundamento da fé. E veja um dia, vamos marcar aí, para você vir falar sobre o latim. Me interessa esse tema. O latim? Sim. Aí sim, com certeza, será um prazer imenso. A gente marca um dia mais para frente, para você vir falar sobre a língua latina, que eu penso que vai ter uma live muito interessante. Sim, com certeza. Então, eu só reforço o convite, então, para o pessoal que quiser conhecer mais o latim no meu curso, né, lá no meu canal, até novembro. E esse curso está sendo, como eu falei, está sendo dado no Instituto Santo Agostinho, né? Que o Instituto Santo Agostinho, professor, ele fundou esse ano um colégio católico, né? O Colégio Nossa Senhora do Desterro, em Florianópolis. Então, que é uma grande esperança, e eu tenho tido a graça de colaborar, né, com esse colégio, né? Então, e com o Instituto também oferecendo esse curso de latim, a pequena contribuição que eu posso dar no momento, né, para a educação católica é oferecer esse curso, né, que já é uma graça imensa, né? Então a gente tem uma esperança muito grande nesse movimento dos colégios católicos, né? Então, para o pessoal que é aqui da Grande Florianópolis, né, que quiser conhecer o Instituto Santo Agostinho, tem atividades toda semana, né? Tem o Colégio Nossa Senhora do Desterro, também para quem é pai católico, né? Tem criança no Fundamental 1 e tem esse medo dos colégios que estão por aí, né? Que são
né, quem é pai, é um dos grandes dilemas, é onde vai educar o seu filho, né, onde ele vai receber a educação formal. E aqui na Grande Florianópolis, então, né, nós temos essa graça desse ano do Colégio Nossa Senhora do Desterro, que é uma obra do Instituto Santo Agostinho, ter iniciado as suas atividades. Então já fica o convite para quem é aqui de Santa Catarina, da Grande Florianópolis, conhecer esse trabalho. Quem Professor? quiser fazer parte do concurso, né? Aqui, ó. Eu acho que ele está tendo pontos a se fechar para poder não. É isso que está. Isso. Quem quiser fazer parte aqui do curso, está aqui o canal do professor Antônio Pinho, se inscreve no canal e aí vocês têm lá curso de introdução ao latim e tudo mais. Você estava dizendo mais alguma coisa para poder? Não, professor, realmente o convite é esse, né? Então, né, é uma grande graça poder eu, né, como professor, estar fazendo parte aí né, do início da criação de um colégio católico aqui em Florianópolis. Então, é uma grande graça. Maravilha. Meus amigos, depois eu vejo aqui os comentários aqui, agradeço a participação de todos. Amanhã vamos fazer aqui uma pausa e, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na segunda-feira para prosseguir aqui com esse nosso momento de partilha aqui no nosso canal. Bom final de semana a todos. Agradeço ao professor Antônio Pinho pela partilha aqui nesta live. E para todos, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Fique com Deus, professor. Muito obrigado.